Cuidado! Existe um erro espiritual que pode estar bloqueando as graças na sua vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você clicou neste vídeo, não foi por acaso. O Espírito Santo conduziu os seus passos até aqui, porque há uma promessa, mas também um alerta urgente pairando sobre o tempo que vivemos. Eu sei que a vida moderna nos atropela. As contas, as preocupações, o barulho incessante do mundo, tudo isso tem tentado silenciar a voz de Deus no seu coração. Mas hoje, precisamos parar. Precisamos ouvir o clamor de um santo que viu os tempos finais e que nos deixou instruções claras. Não se engane. O tempo da brincadeira acabou. Estamos em um momento crucial. Talvez você esteja sentindo um peso no coração, uma angústia inexplicável, como se estivesse esperando por algo que não consegue nomear. Essa sensação não é apenas cansaço. É a sua alma reagindo ao que está por vir. É a alma percebendo que o prazo está se esgotando. E o que está por vir? Estamos falando de um evento de purificação e de um teste de fé que se aproxima rapidamente. O próprio Padre Pio, o estigmatizado de Pietrelcina, nos deixou profecias terríveis e maravilhosas, revelando que a grande peneira de Deus começará a sacudir a humanidade. Este não é um vídeo para causar pânico, mas para despertar a vigilância. Precisamos nos preparar. Este é o chama do final. Entre a noite de hoje e os primeiros dias de 2026, o alerta de Padre Pio começa. Preparem-se para o grande ajuste de contas. Este é o tema que vamos mergulhar hoje. Padre Pio, esse gigante da fé, não apenas carregava as chagas de Cristo em suas mãos, pés e lado. Ele carregava o fardo do futuro da humanidade. Ele via o mal avançando com uma velocidade espantosa. Ele lutava contra o demônio face a face todas as noites, porque sabia o quão furiosa e voraz a serpente estava para roubar as almas. Ele sabia que o mundo entraria em uma espiral de confusão, onde o erro seria chamado de verdade e a verdade seria perseguida. É por isso que o seu alerta não pode ser ignorado. Ele nos ensinou que o maior erro espiritual que bloqueia as graças não é um pecado grande e chamativo, mas sim a falta de perseverança na oração e a recusa em aceitar o sofrimento como um caminho de purificação. Se você tem abandonado o terço, se tem deixado a missa de lado, se tem permitido que a mornidão tome conta da sua fé, meu filho, minha filha, você está bloqueando o rio de graças que Deus quer derramar. Deixe seu amém nos comentários se você aceita o convite de Padre Pio para a conversão hoje. Para entender a gravidade do alerta de Padre Pio sobre os tempos que se estendem até o ano de 2026, precisamos voltar ao núcleo de sua vida, a obediência e o sofrimento. Desde muito jovem, Francesco Forgione, o nome de batismo do nosso santo, sentia os ataques espirituais de forma intensa. Ele não via apenas imagens, ele era fisicamente agredido por criaturas infernais. As surras eram tão violentas que muitas vezes ele era encontrado machucado e sangrando em sua cela. Por que tanta fúria do inferno contra um jovem frade? Porque o demônio sabia que ele seria um farol, um ponto de inflexão na história moderna da Igreja. Ele seria a prova viva de que o sofrimento, quando aceito e oferecido, é a arma mais poderosa contra o mal. Um dos seus ensinamentos mais marcantes, e que se conecta diretamente com a urgência do tempo atual, era a necessidade do exame de consciência diário. Padre Pio dizia: se pudéssemos ver o efeito da confissão, nos confessaríamos todos os dias. Ele alertava que a maior tragédia da humanidade moderna não era a guerra ou a doença, mas a perda do sentido do pecado. As pessoas se acostumam com os pequenos erros, os pequenos desvios, e esses desvios se acumulam como uma muralha invisível, impedindo a entrada da graça santificante. É como se a cada pequeno pecado venial não confessado, você estivesse colocando um grão de areia na porta do seu coração, até que a porta ficasse totalmente obstruída. Se você sente que está sozinho, saiba que esta sensação é frequentemente uma tática do inimigo. O demônio nos isola para nos fazer acreditar que somos os únicos a lutar e que a nossa batalha é inútil. Padre Pio via esta tática claramente, e por isso,
Ele insistia tanto na vida comunitária, mesmo na dor do seu isolamento físico imposto pelas autoridades eclesiásticas da época. Lembre-se, meu querido, você tem um exército de anjos e santos ao seu lado, e o próprio Jesus está esperando que você clame por ele. Agora, vamos à essência do alerta. Em muitos dos seus diálogos espirituais e cartas, Padre Pio profetizava sobre um período de grande tribulação global, onde as estruturas sociais e, o que é mais assustador, as estruturas da própria Igreja seriam abaladas. Ele não dava datas específicas com a precisão de um calendário humano, mas falava de um tempo em que os homens perderiam a razão e os corações se tornariam pedra. O período que se estende até 2026, segundo muitos que estudaram suas visões e as de outros místicos alinhados com ele, marca o ápice desse declínio. É o momento em que Deus permite que o mundo colha o que plantou, para que haja uma purificação dolorosa, mas necessária. Comente "Eu creio", se você confia na proteção de Padre Pio nesta jornada. Padre Pio ensinava que a preparação para este período não exige que vendamos todos os nossos bens ou que fujamos para o deserto, mas sim que construamos um refúgio inabalável em nosso interior. Esse refúgio é a humildade. Ele dizia que o orgulho era o portão aberto para o inferno. Um milagre notável demonstra essa necessidade de humildade e a profundidade da visão de Padre Pio. Um engenheiro de uma cidade no sul da Itália, conhecido por ser cético e arrogante, viajou até San Giovanni Rotondo para testar o frade. Ele estava convencido de que os estigmas eram um truque e a bilocação, uma farsa. Ao se aproximar para a confissão, o engenheiro preparou uma lista de questionamentos teológicos complexos para encurralar o padre. O engenheiro ajoelhou-se, e antes que pudesse abrir a boca, Padre Pio, com os olhos fixos nele, disse em voz baixa, mas potente: "Meu filho, você não precisa de teologia hoje. Você precisa de joelhos no chão e um coração que se arrependa daquele roubo que cometeu contra a viúva na semana passada." O engenheiro ficou pálido. Ninguém sabia desse pecado que era pequeno, mas desonesto, e que ele havia racionalizado como negócio. Padre Pio continuou: "Você roubou a paz dela e tentou roubar a minha paz com seu orgulho. Volte quando for humilde." Este milagre nos ensina uma lição profunda sobre o alerta para 2026. A crise não será apenas externa, mas primeiramente interna. O grande erro espiritual que bloqueia as graças é a soberba de achar que estamos bem, que não precisamos mudar, ou que os pecados dos outros são piores que os nossos. Padre Pio nos chama a uma revisão radical de vida agora, enquanto ainda há tempo, antes que a purificação nos alcance de forma inesperada. Se você está sentindo que a sua vida espiritual está estagnada, é hora de agir. Lembre-se do que Padre Pio falava sobre a oração. Reze, espere e não se preocupe. Ele nos deu a fórmula para enfrentar a crise. A oração é o oxigênio. A espera é a confiança na providência. E o não se preocupe é o abandono à vontade de Deus, mesmo que essa vontade seja dolorosa. Muitos fiéis da época testemunhavam que quando Padre Pio rezava, ele entrava em um êxtase tão profundo que parecia falar diretamente com Deus Pai, intercedendo pela humanidade pecadora. Suas preces eram poderosas, porque vinham de um corpo que era um sacrifício vivo, carregando as marcas de Cristo. Outra história impressionante que ilustra o poder intercessório de Padre Pio e a gravidade dos seus avisos envolvia uma família de fazendeiros da Apúlia. Eles haviam perdido a fé após uma série de infortúnios, e o pai da família, exasperado, decidiu abandonar a igreja. A esposa, desesperada, viajou a San Giovanni Rotondo. Ao encontrar Padre Pio, ela não precisou dizer nada. O padre a olhou e disse: "Sua fé é fraca, minha filha, mas o seu marido está em maior perigo. Diga a ele que ele está tratando a misericórdia de Deus como se fosse lixo. Se ele não se converter antes da próxima Páscoa, ele enfrentará um julgamento que não poderá suportar." A mulher voltou para casa aterrorizada. Ela implorou ao marido que zombou dela:
Mas nas semanas seguintes o fazendeiro começou a ter pesadelos terríveis. Visões vívidas de demônios tentando arrastar sua alma. O medo não veio de uma doença física, mas de uma intervenção espiritual direta, permitida por Deus para sacudir aquela alma endurecida. Pouco antes da Páscoa, o fazendeiro, totalmente quebrado e arrependido, voltou para a igreja. Ele se confessou com o padre de sua paróquia e 3 dias depois sofreu um acidente fatal, mas estava em estado de graça. Padre Pio não o salvou da morte física, mas o salvou da morte eterna. O alerta que se estende até 2026 é exatamente esse: o de que Deus pode permitir que sejamos sacudidos para salvar nossas almas. A nossa sociedade precisa de um choque de realidade. Por isso, a urgência é máxima. Padre Pio nos aconselhava a usar as armas espirituais: o rosário, a Eucaristia frequente e a devoção a São Miguel Arcanjo. Ele dizia que o rosário era a arma. Você está usando a sua arma? Você está recitando o rosário todos os dias com o coração, não apenas com os lábios? Se você ainda não se inscreveu neste canal para receber mais mensagens urgentes como esta, faça isso agora e ative o sininho. O Padre Pio também tinha um ensinamento muito prático sobre como identificar a presença do mal em nossas vidas, o que se torna fundamental na confusão que precede o ano de 2026. Ele dizia: onde há perturbação, não há Deus. O demônio não consegue inspirar paz, mas sim confusão, ansiedade, medo excessivo e, principalmente, murmuração. Se você passa o dia reclamando, fofocando ou se deixando dominar pela tristeza e pela raiva, você está, sem querer, dando espaço para o inimigo. A paz interior é um sinal da presença de Cristo. A turbulência interior é o campo de caça do diabo. Havia uma senhora que se queixava constantemente das autoridades de San Giovanni Rotondo e dos boatos sobre Padre Pio. Ela via o frade como um homem santo, mas achava que a igreja o tratava mal e usava essas queixas para justificar sua própria amargura. Padre Pio, durante o confessionário, interrompeu sua lista de pecados e disse: minha filha, pare de procurar a podridão no cesto dos outros. Olhe para a sua própria colheita. A murmuração é o alimento do demônio. Se você não consegue dizer algo bom, cale-se e reze. Esta correção brutal, mas amorosa, mostra que o Padre Pio nos preparava para a grande prova de 2026, que será a prova da unidade e da caridade. Quando tudo ao redor desmoronar, a nossa única salvação será o amor mútuo e a fidelidade ao ensinamento de Cristo. Vamos aprofundar um pouco mais sobre o lado místico e as visões proféticas de Padre Pio, que dão peso ao nosso alerta. Em uma ocasião, ele teve uma visão de Nosso Senhor que chorava amargamente. Ele perguntou a Jesus por que ele estava tão triste. Jesus respondeu que o que mais o entristecia era a ingratidão e a falta de fé dos sacerdotes. Padre Pio relatou que, naquela época, Jesus lhe mostrou que a maior perseguição à igreja viria de dentro, não de fora. O fumus satanae, a fumaça de Satanás, entraria no templo. Este é um ponto crucial para entender o que se aproxima. Se as fundações da fé são abaladas por aqueles que deveriam defendê-las, a confusão se alastra. O Padre Pio, com sua clareza sobrenatural, já alertava os fiéis a se apegarem à tradição, ao catecismo e, acima de tudo, à Eucaristia. Ele dizia: se o mundo perdesse o sol, não seria mais grave do que perder o sacrifício da missa. Esta devoção radical à Eucaristia é o nosso escudo para enfrentar a grande tribulação que culmina até os primeiros dias de 2026. Você sente a força desta mensagem? Escreva fidelidade nos comentários. Um outro episódio que ilustra a urgência do tempo e a intervenção de Padre Pio envolve um jovem médico que era comunista convicto e ateu. Ele foi levado a San Giovanni Rotondo por sua mãe, que o havia enganado dizendo que eles iriam a um congresso. O médico, irritado por ter sido traído, ficou esperando do lado de fora da igreja enquanto a mãe ia à missa. Padre Pio, ao sair, parou, olhou diretamente para o jovem e disse: em 3 dias, meu filho, você vai enfrentar a morte, e você não está pronto.
Jogue fora esse livro vermelho de mentiras e peça perdão à sua mãe. O jovem explodiu em fúria e o insultou. No entanto, o aviso ficou cravado em sua mente. Ele voltou para casa no dia seguinte, no trem. 2 noites depois, ele sofreu um grave acidente de carro. Enquanto estava à beira da morte no hospital, ele teve uma experiência de quase morte onde viu o terror do inferno. Milagrosamente ele sobreviveu, mas sua alma foi transformada. Ao sair do hospital, ele queimou seus livros comunistas, abraçou a fé e se tornou um devoto fervoroso de Padre Pio. Reconhecendo que o santo o havia confrontado com a verdade do seu fim para forçar a sua conversão. O alerta de 2026 não é sobre o fim do mundo, mas sobre o fim de uma era de negligência. É um convite para que, como esse jovem médico, sejamos confrontados com a nossa mortalidade e a urgência da nossa salvação. O tempo está passando, e o Padre Pio nos lembra que o maior perigo não está nos cataclismos externos, mas na frieza do nosso coração. O mundo pode desmoronar, mas se você estiver em estado de graça, sua alma estará segura. Padre Pio era um mestre na leitura das almas. Ele sabia que a dor, o sofrimento e as provações eram ferramentas de Deus para nos refinar, como o ouro no fogo. Ele próprio, ao sofrer os estigmas por 50 anos, ensinou que o sofrimento é o atalho para a santidade. Se você está passando por uma grande dificuldade financeira, conjugal ou de saúde, e sente que é injusto, saiba que essa dor, se oferecida a Deus, pode ser o seu maior tesouro e o seu maior ato de reparação pelo mundo. Não se revolte contra a cruz. Eu sei que este é um momento de reflexão profunda. Muitos de vocês estão pensando nas suas próprias vidas e nos erros espirituais que têm cometido. É natural. A voz da nossa consciência é a voz de Deus. Mas não se desespere. O alerta de Padre Pio é um chamado de misericórdia, não de condenação. Ele nos dá a chance de nos prepararmos. Agora eu quero te pedir uma coisa especial. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp que precisam dessa mensagem. Pode ser sua mãe, seu pai, um amigo que está passando por dificuldades. E depois de mandar, volta aqui e escreve Amém nos comentários. Padre Pio vai abençoar você e essas pessoas. Vamos continuar. A vida de Padre Pio foi uma sucessão de combates. Ele era aterrorizado por demônios que se apresentavam em várias formas, como mulheres nuas para tentá-lo, como padres para enganá-lo, e até como o próprio Jesus para confundi-lo. Ele discernia a verdade pela paz que a visita trazia. Se a presença causava confusão ou ansiedade, era o demônio. Se causava paz, era Deus. Esta é uma regra de ouro para o período que antecede 2026. O mundo será inundado de falsas profecias, falsos messias e falsos ensinamentos. Muitos dirão: olha, Cristo está aqui, Ele está ali. Como saber a verdade? Padre Pio nos ensina: o que for de Deus traz paz e leva à obediência à Igreja e à caridade. O que for do demônio traz inquietação e leva ao orgulho, à desobediência e ao cisma. Havia um casal que sofria com um casamento em crise. O marido bebia e a esposa estava à beira do divórcio. Ela foi até Padre Pio e ele a aconselhou a rezar um terço especial de joelhos, todas as noites, pedindo a conversão do marido, mas com uma condição: que ela nunca, jamais, brigasse com ele sobre a bebida, mas tratasse-o com doçura. A mulher achou o conselho absurdo. Parecia passividade diante do mal. Padre Pio insistiu: o amor, minha filha, é a única arma que o inferno não pode tocar. Use a caridade. Ela obedeceu relutantemente. Por 1 ano ela rezou e agiu com mansidão. O marido, confuso com a mudança dela, parou de beber por vergonha e, eventualmente, se arrependeu profundamente. Este milagre do amor nos mostra o caminho para a preparação para o grande teste. Não se trata de acumular recursos materiais, mas de acumular méritos espirituais através da paciência e da caridade. O chamado para a purificação até 2026 é um chamado para nos despojarmos do nosso orgulho e de nossa autossuficiência e confiarmos apenas no amor de Cristo.
Padre Pio alertava que a maior falha do mundo moderno é a falta de fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Ele chorava ao celebrar a missa, pois via o desprezo e a indiferença com que muitos comungavam. Ele dizia que o momento mais perigoso era a comunhão indigna, pois se tornava um veneno em vez de remédio. Para nos prepararmos para o futuro, onde o acesso à Eucaristia pode se tornar difícil ou até mesmo restrito, precisamos valorizar cada missa como se fosse a última. Se você está negligenciando o sacramento da confissão, meu filho, minha filha, você está em risco grave. Padre Pio passava 15 horas por dia no confessionário. Ele via o tempo como urgente e o julgamento como inevitável. Ele sabia que para o homem do século XX, e ainda mais para o homem do século XXI, a confissão seria o purgatório nesta terra. Lembre-se da história da família que vivia na miséria total. Eles estavam à beira da fome. O pai foi a San Giovanni Rotondo, implorando por ajuda material. Padre Pio o escutou e, em vez de dar dinheiro, deu-lhe uma reprimenda severa. Você está preocupado com o pão que perece, mas sua alma está faminta e você não a alimenta. Você precisa primeiro confessar o ódio que guarda no coração contra seu vizinho. O homem ficou chocado. Ele havia racionalizado o ódio. Ele se confessou, limpou sua alma. No caminho de volta para casa, ele encontrou um antigo amigo que lhe ofereceu um emprego bem remunerado, resolvendo seus problemas financeiros de forma inesperada. A lição é clara: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Os problemas materiais serão resolvidos por acréscimo no tempo de Deus. O grande alarme de Padre Pio é um chamado à prioridade. Se entre hoje e os primeiros dias de 2026 você priorizar a sua vida espiritual, sua família e a caridade, você estará construindo uma arca de salvação contra as tempestades que virão. Comente uma Ave Maria agora em homenagem a Nossa Senhora das Graças, a quem Padre Pio tanto amava. As profecias de Padre Pio também mencionavam a necessidade de se manter em casa durante certas crises, rezando, e de ter sempre a água benta e velas benzidas. Este não é um convite à superstição, mas um reconhecimento de que o mundo espiritual é real e que precisamos usar os sacramentais que a Igreja nos oferece como instrumentos de proteção. Ele falava de 3 dias de escuridão para a humanidade, que seriam precedidos por sinais no céu e na terra, um evento que forçaria toda a humanidade a se voltar para Deus. Embora não possamos determinar se este evento catastrófico ocorrerá exatamente dentro do nosso prazo, o período até 2026 é o tempo de preparação para que, se e quando ocorrer, estejamos prontos. A maior escuridão, no entanto, é a escuridão da alma que rejeita a luz de Cristo. Padre Pio quer falar ao seu coração hoje sobre o perdão. Ele viu o futuro e sabia que o rancor seria uma das maiores armadilhas do demônio, especialmente em tempos de divisão. Se você guarda mágoa ou ódio de alguém, você está carregando um veneno que só fere você. Ele dizia que o perdão é o primeiro passo para a cura espiritual e a libertação dos ataques demoníacos. Havia um militar que se gabava de nunca ter perdoado seus inimigos na guerra. Ele chegou ao confessionário e Padre Pio o expulsou. Você acha que merece o perdão de Deus se você não perdoa o seu irmão? Saia daqui. O perdão de Deus tem um preço, o seu perdão. O militar humilhado passou a noite em oração, lutando contra seu orgulho. No dia seguinte ele voltou, confessou seu ódio e foi agraciado com a absolvição. Imediatamente, ele sentiu uma leveza que não sentia desde a juventude. Padre Pio nos ensina que o tempo até 2026 é um tempo de misericórdia condensada. Deus está nos dando uma chance final de limpar nossos corações, perdoar o que nos ofendeu e nos reconciliar com Ele e com o próximo. Não podemos entrar no tempo da purificação com o coração cheio de ódio. O fogo que purifica é o mesmo fogo que consome. Para aqueles que estão na graça, será purificação. Para aqueles que estão no pecado grave e impenitente, será condenação. Meu irmão, minha irmã, o aviso de Padre Pio sobre o erro espiritual que bloqueia as graças é a falta de vigilância. Não podemos ser católicos de domingo, nem cristãos superficiais.
Precisamos ser soldados de Cristo. A vida de Padre Pio nos dá a bússola: Eucaristia, confissão, rosário e caridade. Para encerrar esta reflexão e selar o nosso compromisso, lembre-se desta poderosa frase de Padre Pio: não te preocupes com as coisas desta vida. O essencial é que Jesus esteja com você. A nossa segurança não está em fortunas ou planos humanos, mas na presença real de Cristo em nossa alma. Este é o chamado final. O tempo urge. A partir da noite de hoje, comece a preparar seu coração. Deixe seu like se esta mensagem tocou sua alma. Que Deus, pela intercessão poderosa de São Padre Pio de Pietrelcina, abençoe você e sua família, dando-lhes a graça da conversão e da perseverança até o fim. Que a paz de Cristo reine em seus corações. Fiquemos firmes na fé. Amém. Fiquemos firmes na fé. Amém. A vida de Padre Pio não foi um conto de fadas piedoso. Foi um campo de batalha constante. Uma guerra santa onde cada dia era travado em nome da salvação das almas. Meu querido, se você está se sentindo esmagado pelas provações, pela doença ou pela perseguição, olhe para Padre Pio e encontre a sua força. Ele nos ensina que o cristão que não luta, não vence. E a sua luta começou cedo, muito antes que o mundo reconhecesse a santidade emanada de suas chagas. Os primeiros anos de Padre Pio no convento foram marcados por doenças misteriosas e ataques demoníacos tão violentos que os outros frades, em sua simplicidade, muitas vezes não conseguiam compreender. Quando ele estava em Foggia, no início do seu sacerdócio, ele sofria de febres altíssimas, dores excruciantes e um tormento espiritual que parecia insuportável. Ele era tão magro e frágil que os médicos descreveram seu estado como uma tuberculose nervosa ou uma doença de origem psiquiátrica. Mas o que eles não podiam ver com seus olhos científicos era a causa real: o peso do pecado do mundo e a intervenção direta do inferno. Houve um período em que ele foi enviado de volta à sua terra natal, Pietrelcina, na esperança de que o ar familiar o curasse. Foi lá, na paz relativa do seu vilarejo, que o véu entre o céu e a terra se tornou mais tênue para ele. Padre Pio via seu anjo da guarda com a mesma clareza com que via seus irmãos de hábito. E ele usava seu anjo da guarda não apenas como protetor, mas como mensageiro e, acreditem, como tradutor. Quando Padre Pio recebia cartas em idiomas que não dominava, ele simplesmente pedia ao seu anjo da guarda que traduzisse o conteúdo para ele, e o anjo o fazia na hora, com precisão espantosa. Isso nos ensina uma lição fundamental para enfrentar o período até 2026. A realidade espiritual é infinitamente mais importante que a material. Você conversa com seu anjo da guarda? Você o trata como o melhor amigo que Deus lhe deu? Padre Pio disse: chama o teu anjo da guarda, ele te iluminará e te guiará. Deus o deu a ti, por isso usa-o. Não negligencie essa arma poderosa. A ascensão do seu ministério, marcada pela manifestação visível dos estigmas em 1918, trouxe consigo não apenas a devoção fervorosa dos fiéis, mas também a desconfiança, a inveja e a perseguição eclesiástica. Ele foi submetido a exames médicos humilhantes. Doutores de renome, alguns ateus e céticos, foram enviados para investigar as chagas. Uma dessas figuras era o Dr. Festa, que visitou Padre Pio várias vezes. Inicialmente ele tinha a missão de provar a fraude ou a histeria, mas a ciência não conseguia explicar. As chagas sangravam, mas não infeccionavam. Não havia deterioração da pele que pudesse ser explicada por ácido ou cauterização. O mais misterioso era o que os fiéis chamavam de odore di santità, o perfume de santidade. Inúmeras pessoas, ao se aproximarem de Padre Pio, sentiam um aroma indescritível de flores, como rosas e violetas, misturado com incenso, um perfume que exalava das suas feridas. O Dr. Festa, um homem de ciência pura, relatou em seus diários que, ao examinar as feridas, um aroma delicioso e sobrenatural preenchia a sala. Esse perfume não era constante. Ele vinha e ia como um sinal. Certa vez um cético, que era químico e estava determinado a desmascarar o truque,
Entrou na cela de Padre Pio sem intenção de se confessar, apenas para inspecionar. Padre Pio olhou para ele com aqueles olhos penetrantes e apenas sorriu. O químico sentiu imediatamente um cheiro intenso de flores que o deixou desnorteado. Ao sair, ele tentou racionalizar, pensando que o frade devia ter borrifado algum óleo essencial, mas quando voltou ao seu laboratório, o cheiro ainda estava em suas roupas, em suas mãos. Ele ficou tão perturbado com algo que a ciência não podia medir, que essa experiência o levou à confissão e, finalmente, à conversão. Meu irmão, minha irmã, o perfume da santidade é o sinal de que Deus está operando acima das leis da natureza. Se você deseja que a sua vida exale o perfume de Cristo, você precisa se purificar através da oração e do sacrifício. Não espere por grandes milagres. Comece com o milagre da mudança de vida hoje. Padre Pio nos diz que a preparação para o futuro turbulento até 2026 passa pela renúncia aos prazeres supérfluos e pela busca da graça. Se você concorda que precisamos purificar nossos corações, escreva "Purifica-me, Senhor" nos comentários. A bilocação era outro fenômeno comum na vida do frade estigmatizado, provando que ele estava em sintonia com Deus de uma maneira que transcendia o tempo e o espaço. O alerta que se estende até 2026 nos diz que precisaremos da intercessão dos santos de maneira urgente. E Padre Pio está pronto para agir por aqueles que clamam a ele com fé sincera. Pense no tempo da Segunda Guerra Mundial. A Itália estava em chamas, e muitos jovens estavam no fronte, correndo risco de morte a cada segundo. Um dos milagres de bilocação mais famosos e bem documentados envolveu um general americano durante as batalhas no Mediterrâneo, em 1944. Este general, cujo nome era desconhecido para Padre Pio, estava em um avião de reconhecimento sobre o Adriático, com sua tripulação. De repente, a aeronave foi atingida pela artilharia inimiga e começou a pegar fogo, entrando em uma queda mortal. O pânico tomou conta da cabine. O general, que não era católico devoto, mas conhecia as lendas sobre o frade italiano, gritou em desespero: "Padre Pio, se você existe, me ajude!" No momento em que o avião estava prestes a colidir com o mar, o general viu uma figura com o hábito marrom e um capuz na sua frente, flutuando no ar, dentro da cabine. O frade não disse uma palavra, mas gesticulou vigorosamente para que o general apertasse um certo botão e puxasse uma alavanca que ele já havia considerado inútil. Obedecendo instintivamente, o general conseguiu controlar a aeronave danificada o suficiente para forçar um pouso de emergência em território amigo. A tripulação estava salva e ilesa. Quando voltaram à base, o general, chocado, perguntou se alguém na tripulação conhecia aquele frade que os havia salvado. Ninguém sabia quem era. O general, após o fim da guerra, sentiu-se compelido a viajar para a Itália. Ao chegar a San Giovanni Rotondo, ele viu Padre Pio no pátio e reconheceu-o imediatamente. Com lágrimas nos olhos, ele se ajoelhou e agradeceu. Padre Pio, sem surpresa, apenas disse: "Meu filho, por que você demorou tanto para me visitar? Eu estava ocupado naquele dia." Este milagre nos ensina que a intercessão de Padre Pio não conhece fronteiras e que o desespero sincero é uma oração que ele ouve. Se a crise se aprofundar, como Padre Pio alertava que aconteceria antes de 2026, não hesite em clamar por ele. A bilocação não era um truque de mágica, mas uma manifestação da sua obediência total a Deus, que lhe permitia estar onde as almas precisavam de socorro urgente. Padre Pio via o demônio com clareza, e ele descrevia a luta noturna de forma aterrorizante para seus irmãos espirituais. As cartas que ele escrevia ao seu diretor espiritual, Padre Agostino, são um testemunho vívido dessas batalhas. Ele chamava o demônio de Barba Negra, ou de os feios. Muitas vezes o diabo tentava minar a fé de Padre Pio, não através de tentações carnais diretas, mas através da desorientação espiritual. Em uma noite particularmente sombria, o demônio apareceu para ele disfarçado de seu diretor espiritual, Padre Agostino, e começou a dar conselhos espirituais falsos, tentando persuadir Padre Pio de que ele não estava sofrendo de Deus,
mas que os estigmas eram uma ilusão psicológica e que ele deveria parar de se expor. Padre Pio, embora exausto e na dúvida, lembrou-se da regra de ouro. A presença de Deus traz paz. A voz do falso padre, embora mansa, gerava inquietação. O santo reagiu invocando o nome de Jesus e de Maria. Imediatamente, a figura se transformou em um monstro hediondo, que o atacou fisicamente, jogando-o contra as paredes da cela e deixando-o ensanguentado e contundido. Ao amanhecer, os frades encontravam a cela em desordem e Padre Pio deitado no chão, muitas vezes incapaz de se levantar. Ele não reclamava, mas oferecia tudo como reparação pelos pecados do mundo. Esta luta constante é um espelho para a nossa própria vida espiritual. Padre Pio quer falar ao seu coração hoje e te alertar. O demônio não ataca apenas com tentações óbvias. Ele usa a desmotivação, a tristeza prolongada, o sentimento de inutilidade e a falsa humildade, que é apenas orgulho disfarçado, para nos derrubar. Se você está lutando contra a tentação de desistir da sua fé, saiba que você está em uma batalha real. Use as armas de Padre Pio. A confissão frequente para manter a alma limpa, o rosário para afastar o inimigo e a obediência à igreja. Deixe seu like se você sente a presença de Padre Pio neste momento de oração. Vamos falar sobre o poder da sua bênção. Ele era conhecido por ter uma intuição imediata sobre a necessidade de quem se aproximava. Um dos milagres mais conhecidos, que prova o poder sobrenatural que fluía de suas mãos estigmatizadas, é a cura de Gemma de Giorgi. Gemma era uma menina siciliana nascida cega, sem pupilas. Seus pais, desesperados, souberam das histórias de milagres e viajaram de avião, atravessando a Itália, para chegar a San Giovanni Rotondo em 1947. A avó de Gemma, que a acompanhava, estava determinada a obter a cura. Ao chegar, a avó levou a menina ao confessionário. Padre Pio, antes mesmo que a avó pudesse implorar pela visão, olhou para Gemma e perguntou: "Por que você está chorando, minha filha?" A avó respondeu: "Ela está chorando porque está cega, padre." Padre Pio, no entanto, prosseguiu com a confissão da avó e, ao final, com um tom de repreensão gentil, perguntou novamente à menina: "Você chorou porque não consegue se confessar bem, não é?" Ele a abençoou e, naquele exato momento, Gemma começou a esfregar os olhos. Ela podia ver a luz. A multidão ao redor explodiu em aleluias. No entanto, o milagre tinha um detalhe. Embora ela pudesse ver, seus olhos permaneciam anatomicamente sem pupilas. Os médicos confirmaram a visão, mas não a explicação científica. Gemma via, mas não deveria ver segundo a biologia humana. Padre Pio não apenas lhe deu a visão física, mas usou o milagre para provar um ponto espiritual. A fé pode transcender a lógica da matéria. O que isso tem a ver com o nosso alerta até 2026? Tem tudo a ver com a esperança. Quando o mundo estiver em caos, quando as notícias trouxerem desespero e a escuridão parecer total, lembre-se de Gemma. Onde humanamente não há solução, Deus opera o milagre. A nossa visão espiritual, meu querido, é muito mais importante que a visão física. Peça a Padre Pio que cure a cegueira da sua alma, o erro espiritual de não ver a presença de Deus nas pequenas coisas. Escreva milagre nos comentários se você precisa de uma intervenção de Padre Pio na sua vida hoje. Padre Pio ensinava que a caridade era o teste final de nossa fé. Ele dedicou grande parte de sua vida a construir o hospital Casa Sollievo della Sofferenza, a casa alívio do sofrimento. Ele via a doença e a dor como oportunidades de santificação, mas não de forma passiva. Ele agia. Ele mobilizou o mundo para construir um refúgio onde a ciência e a fé trabalhassem juntas. Ele dizia que o hospital deveria ser um templo de oração e de ciência. Em uma ocasião, enquanto as obras do hospital estavam paralisadas por falta de fundos, ele recebeu a visita de um homem muito rico que vinha em busca de cura para uma doença incurável. O homem, extremamente egoísta e avarento, não tinha fé, mas estava desesperado. Padre Pio o recebeu no confessionário, e antes que ele falasse da sua doença,
Padre Pio lhe disse: Você está doente de alma, meu filho. Seu corpo está doente porque seu coração está fechado. O santo exigiu que o homem doasse uma soma substancial para a construção do hospital como penitência, alertando que a caridade era o único remédio para o seu coração endurecido. O homem relutante concordou. Ele fez a doação, e embora sua cura física não tenha sido imediata, ele sentiu uma paz espiritual que nunca havia conhecido. Semanas depois, sua doença física entrou em remissão inexplicável. Padre Pio transformou um ato de caridade forçada em um caminho de salvação para aquela alma rica e mesquinha. O alerta até 2026 nos lembra que a caridade é o termômetro da nossa fé. Em tempos de crise global, a tentação é fechar-se, acumular e pensar apenas em si mesmo. Padre Pio nos diz para fazermos o contrário: abrir a mão, ajudar o próximo e ver em cada sofredor a face de Cristo. É através da nossa capacidade de amar e servir que seremos julgados. Houve também o famoso caso do advogado que tentava enganar o Padre Pio. Este advogado viajou a San Giovanni Rotondo, fingindo ser um penitente fervoroso, mas seu objetivo real era obter informações sobre um processo judicial complexo, esperando que a suposta clarividência de Padre Pio lhe desse uma vantagem. Ao se ajoelhar no confessionário, o advogado começou a recitar uma lista de pecados triviais e inventados. Padre Pio, após ouvir 1 minuto, irrompeu. Chega, seu hipócrita, saia do confessionário. Eu vejo sua alma clara como um livro. Você não está aqui para a salvação, mas para a sua ambição. Volte quando estiver disposto a chorar pelos seus pecados reais. O choque do advogado foi tão grande que ele não conseguia se mexer. Padre Pio, então, com uma voz cheia de dor, mas também de autoridade divina, começou a enumerar em voz alta os pecados ocultos do homem, subornos, adultérios e mentiras que nem a esposa dele sabia. Humilhado e desmascarado, o advogado desabou em lágrimas. Ele se converteu naquele dia, percebendo que Deus usa o santo como um espelho implacável para a nossa alma. Esta é a misericórdia que precisamos aceitar no período de alerta que vivemos. Precisamos ser desmascarados em nossas mentiras e hipocrisias. O grande erro espiritual que bloqueia as graças é a nossa recusa em sermos honestos com Deus e conosco mesmos. Padre Pio nos chama à radicalidade do Evangelho. Comente: Jesus, eu confio em vós, para selar seu compromisso de honestidade espiritual. Padre Pio era um homem que vivia o céu na terra. Ele tinha a capacidade de ver as almas do purgatório. Muitos dos seus filhos espirituais relataram que, durante a noite, ele intercedia por almas que vinham à sua cela implorar por orações. Ele via estas almas com clareza e sentia o fogo de suas purificações. Em uma noite, um frade que dormia perto de sua cela acordou ouvindo vozes estranhas, gemidos e o som de uma luta. Pela manhã, Padre Pio explicou que estava lidando com almas que precisavam ser liberadas para o céu, e o inimigo tentava impedi-lo. A sua missão era tão intensa que ele precisava de muita reparação. Ele jejuava, se autoflagelava, com permissão dos superiores, embora com moderação, e passava horas de joelhos, mesmo com os pés feridos pelos estigmas. Essa vida de sacrifício é o que confere poder às suas orações e intercessões por nós hoje. Ele não foi um santo de papel. Ele foi um santo de carne e sangue, que se ofereceu como vítima para nos salvar. O aviso que se estende até o início de 2026 é, acima de tudo, um convite para o purgatório nesta vida. É a chance de purificar seus pecados através da aceitação paciente das cruzes diárias, para não ter que passar por um julgamento mais severo na hora da morte. Padre Pio sabia que, com o avanço tecnológico, o mundo se tornaria mais frio e desconectado de Deus. Ele alertava sobre a obsessão com o materialismo e o esquecimento da eternidade. Ele dizia que o maior roubo que o demônio cometeria seria roubar o tempo dos homens, preenchendo-o com distrações vazias para que não tivessem tempo para a oração e a reflexão. Se você tem desperdiçado seu tempo com coisas que não importam para a sua alma, o chamado de Padre Pio é um ultimato. Aproveite cada minuto. Reze,
Leia a Bíblia e viva o Evangelho na prática. Não deixe para amanhã a conversão que Deus está pedindo hoje. A incerteza do período que se inicia nos exige uma vigilância constante e uma prontidão espiritual inabalável. Padre Pio também tinha uma devoção especial e urgente ao Santíssimo Sacramento. Ele dizia que a missa é o centro do universo e o sol da nossa fé. Havia uma mulher que sempre chegava atrasada para a missa, justificando-se com as pressões do trabalho e da família. Quando ela finalmente conseguiu confessar-se com Padre Pio, ele a repreendeu severamente. Se você soubesse o que acontece no altar, você correria para chegar no horário. Você está desprezando o maior milagre que Deus nos deu. A missa, ele explicava, não é uma reencenação simbólica, é o Calvário tornado presente. Ele via os anjos adorando ao redor do altar. Se o acesso à missa ou à Eucaristia se tornar difícil nos tempos de crise, conforme ele previa, aqueles que valorizaram esse sacramento agora estarão mais preparados para a seca espiritual. Que a sua fé seja fortalecida e que você possa sentir a presença perfumada de São Padre Pio na sua vida. Siga firme e atento ao próximo trecho da nossa mensagem. Escreva amém para receber a bênção de Padre Pio. Escreva amém para receber a bênção de Padre Pio. A marca mais visível e, talvez, a mais incompreendida da vida de Padre Pio eram os seus estigmas, as chagas de Cristo impressas em seu corpo. Ele as carregou por 50 anos desde 1918 até sua morte em 1968. Essa não foi apenas uma prova de sua união mística com Jesus. Foi o seu grande instrumento de redenção e o modelo para como devemos carregar nossas próprias cruzes nos tempos de alerta que se estendem até 2026. As chagas de Padre Pio eram únicas. Elas sangravam profusamente, especialmente durante a celebração da missa, mas, como mencionamos, não infeccionavam. Eram feridas abertas, mas permaneciam limpas, exalando aquele perfume celestial em vez de odor de putrefação. O sangue perdido era tanto que ele precisava de curativos constantes. O sofrimento físico era excruciante, mas o sofrimento moral era ainda maior. O estigma mais doloroso, segundo Padre Pio, não era o das mãos ou dos pés, mas a chaga invisível no seu lado esquerdo, a lança que transpassou o coração de Cristo. Ele sofria pontadas agudas e constantes, que o deixavam sem ar e o faziam se contorcer de dor em sua cela. Este sofrimento era a sua participação direta na obra de reparação. O alerta de Padre Pio para nós hoje é sobre o uso do sofrimento. Ele dizia: o sofrimento, quando aceito, é o lenhador que corta as raízes do pecado. Muitos de nós pedimos a Deus que nos livre de todo o sofrimento. O que Padre Pio nos ensina é que devemos pedir a Deus a força para suportá-lo e oferecê-lo. Se você está enfrentando uma doença crônica, uma injustiça no trabalho ou a dor de uma traição familiar, não pergunte, por que eu? Mas sim, para que, Senhor? Houve um homem que estava doente terminal. Ele foi a San Giovanni Rotondo para morrer perto do frade. Ele estava cheio de revolta contra Deus por causa da dor física insuportável. Padre Pio, ao vê-lo, não ofereceu palavras de consolo barato, mas sim um desafio. Meu filho, se você não quer que esta dor seja desperdiçada, junte-a à minha e ofereça por uma alma que está mais próxima do inferno do que você. Use essa dor para salvar um irmão. O homem, transformado por essa perspectiva, começou a rezar e oferecer cada pontada de dor pela intenção de Padre Pio. Ele não foi curado fisicamente, mas sua alma encontrou uma paz profunda. Ele morreu 3 dias depois, em estado de graça e com um sorriso no rosto. Padre Pio nos mostra que o sofrimento, quando unido ao de Cristo, se torna uma moeda de troca no tesouro da Igreja, um meio de salvar outras almas. Meu querido irmão, minha querida irmã, o período que se estende até os primeiros dias de 2026 será um tempo de grande dor e tribulação global. Mas para o católico que se prepara, essa dor será uma ferramenta de santificação. Não se esconda da cruz. Abrace-a como Padre Pio abraçou a sua.
Agora eu quero te pedir uma coisa especial. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp que precisam dessa mensagem. Pode ser sua mãe, seu pai, um amigo que está passando por dificuldades. E depois de mandar, volta aqui e escreve Amém nos comentários. Padre Pio vai abençoar você e essas pessoas. A luta de Padre Pio contra o demônio nos oferece lições valiosíssimas sobre como resistir ao mal no período de alerta. Ele dizia que o demônio ataca a imaginação e a memória, plantando dúvidas e recordações pecaminosas. Por isso, ele insistia na vigilância. Ele dizia: reza muito e não dê ouvidos às sugestões do inimigo. Onde há obediência, não há demônio. Um dos seus filhos espirituais mais próximos, Padre Tarcísio de Servinara, relatou que Padre Pio frequentemente recebia cartas de fiéis que estavam sendo assediados pelo diabo ou que tinham dúvidas terríveis sobre a sua fé. Padre Pio respondia sempre com uma calma inabalável, dizendo que a tentação não é pecado, mas a aceitação da tentação, sim. Ele aconselhava a não discutir com o demônio. Lembrem-se da história de Eva no jardim. Quando ela parou para dialogar com a serpente, ela perdeu. Padre Pio nos ensina que, ao sentir a tentação, devemos invocar imediatamente os nomes de Jesus e de Maria e fugir da ocasião de pecado. A fuga não é covardia, é humildade. O grande problema do mundo atual, e que se manifesta intensamente no período de preparação para 2026, é a superficialidade na confissão. Padre Pio, como juiz e médico das almas, era temido no confessionário, mas amado por causa da sua verdade implacável. Ele não permitia confissões mal feitas, aquelas onde o penitente não tinha um real propósito de emenda. Se a confissão fosse superficial, ele podia expulsar a pessoa, dizendo que ela não estava preparada para o perdão de Deus. Essa atitude chocava, mas gerava frutos de santidade. Havia um homem de negócios que, na década de 50, viajou para San Giovanni Rotondo e tentou se confessar com Padre Pio, mas estava escondendo um pecado grave de fraude. Ao se ajoelhar, Padre Pio, sem rodeios, disse: você está roubando o tesouro da sua própria família e vem aqui para tentar enganar a mim e a Deus. Diga a verdade. Ou saia. O homem ficou paralisado pelo terror e pela vergonha. Padre Pio forçou-o a confrontar a sua duplicidade. O homem, após ser forçado a sair e passar uma noite em oração chorosa, voltou no dia seguinte, confessou tudo com sinceridade e se comprometeu a restituir o que havia roubado. A penitência dada por Padre Pio era a restituição total. Não havia perdão sem arrependimento sincero e o esforço de reparar o mal. Isso é fundamental para o alerta. O erro espiritual que bloqueia as graças é a confissão preguiçosa, onde contamos os pecados, mas não mudamos o coração. Padre Pio nos chama a uma confissão de vida, a uma mudança radical de hábitos e de mentalidade. Você está realmente disposto a abandonar aquele pecado habitual que o afasta de Deus? Se você está disposto, com a ajuda de Padre Pio, comente: eu me emendo. Padre Pio também nos alertava sobre os perigos da mídia e das distrações. Ele via o rádio e a televisão, que estavam se popularizando em seus últimos anos de vida, como potenciais inimigos da alma, se usados sem moderação e discernimento. Ele dizia que o ruído constante do mundo impede a voz suave de Deus de ser ouvida no coração. Ele aconselhava seus filhos espirituais a terem momentos de silêncio e solidão todos os dias, para meditar e rezar o rosário. O rosário, para ele, era a arma que derrotaria todas as heresias e nos protegeria nos tempos de provação. Se o seu lar está cheio de barulho, se você está constantemente conectado a telas, você está negligenciando o refúgio do silêncio que Padre Pio considerava vital para a sobrevivência espiritual. Muitos visitantes iam a San Giovanni Rotondo buscando conselhos sobre investimentos, carreiras ou casamento. Padre Pio raramente dava conselhos práticos e diretos sobre questões mundanas, mas ele sempre direcionava a atenção para o essencial: a salvação da alma. Havia um jovem empresário que estava indeciso entre 2 caminhos de carreira, um mais lucrativo e outro mais honesto, mas menos rentável.
Ele foi a Padre Pio buscando a direção divina. Padre Pio o escutou pacientemente e ao final disse: Meu filho, se você construir sua casa sobre areia movediça, não importa quão bela ela seja, busque o fundamento sólido. O que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Siga o caminho da honestidade, e Deus proverá. O empresário seguiu o conselho mais difícil. Ele escolheu o caminho menos lucrativo, mas que lhe permitia viver em paz de consciência. Em pouco tempo, a sua honestidade o fez prosperar mais do que ele esperava, provando que a bênção de Deus supera qualquer ganho desonesto. O período até 2026 será um teste de prioridades. Muitos tentarão garantir a segurança material em detrimento da segurança espiritual. Padre Pio nos lembra que, se Deus estiver em primeiro lugar, tudo o mais se encaixará, mesmo no meio da tribulação. Não troque a eternidade por uma segurança temporária. Reflitamos sobre o amor de Padre Pio pela Virgem Maria. Ele via Nossa Senhora como a mediadora de todas as graças. Ele dizia que o rosário era a escada para o céu e que ninguém que reza o rosário diariamente se perderá. Ele tinha o rosário sempre nas mãos. Se você abandonou essa prática, volte a ela hoje. É a armadura que precisamos para enfrentar a confusão espiritual que se aproxima. Padre Pio, em seus últimos dias, já estava quase cego e muito enfraquecido pela idade e pelo sofrimento das chagas. Mas ele nunca parou de atender os fiéis e de rezar. No dia de sua morte, em setembro de 1968, suas chagas desapareceram sem deixar cicatrizes, um último milagre que provou sua natureza sobrenatural. Ele morreu como viveu, em total obediência e humildade. A sua passagem da terra para o céu selou a sua promessa de interceder por nós. Ele é um santo vivo e ativo, e o seu alerta é o mapa para a nossa sobrevivência espiritual. O período que se estende até 2026 é o nosso tempo de semeadura. Semeie a oração, a caridade e a penitência, para colher a graça quando a provação vier. Que a intercessão do Santo Padre Pio nos ilumine, nos proteja dos enganos do inimigo e nos fortaleça na fé. Não há tempo a perder. A urgência da conversão é agora. Comente, Padre Pio, rogai por nós. E continue esta jornada de fé e vigilância. Comente, Padre Pio, rogai por nós. E continue esta jornada de fé e vigilância. Chegamos a um ponto de não retorno nesta reflexão, meu querido amigo, minha querida amiga. Você ouviu as histórias. Você sentiu a urgência. O alerta de Padre Pio que ressoa com tanta força sobre o período que se inicia e se estende até 2026. Não é uma vaga previsão. É um ensinamento de guerra espiritual. Ele nos preparava para a batalha final de nossas vidas. Um dos seus avisos mais fortes e que muitos evitam discutir é sobre o falso conforto espiritual. Padre Pio dizia que muitos se perdem não por grandes pecados, mas pela mornidão e pela ilusão de que estão bem com Deus. Ele comparava a alma morna a um alimento que Deus vomita. A mornidão é o erro espiritual que bloqueia a graça de forma mais sutil, pois ela imita a paz, mas é, na verdade, letargia da alma. Pense em um dos seus milagres de clarividência. Um homem se confessou com Padre Pio, alegando estar em paz e se vangloriando de suas boas obras. Ele disse ao frade que, embora não fosse um santo, certamente seria admitido no céu devido à sua moralidade e aos seus atos de caridade. Padre Pio, então, o interrompeu com uma expressão de dor profunda e disse: Meu filho, você se veste de ovelha, mas cheira a lobo. A sua caridade é feita para a admiração dos homens, não para a glória de Deus. Sua alma está mais fria do que a neve nos picos da montanha. Saia, chore e peça ao Espírito Santo que te aqueça, antes que seja tarde demais. O homem ficou desorientado. Ele tinha uma imagem tão inflacionada de si mesmo que não conseguia aceitar a verdade. Ele percebeu naquela hora que a maior ilusão era a autojustificação. Ele era mornidão pura. O aviso para nós é: não confie em seus próprios méritos. Confie apenas na misericórdia de Deus, mas lute por essa misericórdia com o fervor de um guerreiro, não com a preguiça de um dorminhoco. Padre Pio
Era um mestre em desfazer as ilusões. Ele sabia que a falta de caridade e o julgamento alheio eram portas abertas para a desgraça. Ele dizia que o maior roubo que podemos cometer é roubar a reputação do nosso irmão. A maledicência e a fofoca eram para ele pecados mortais, pois ferem a caridade e destroem a unidade da igreja. Em uma de suas cartas, ele aconselhava uma filha espiritual que estava sofrendo ataques de calúnia. Silencie a sua língua e ofereça a ofensa como reparação. Não se defenda com palavras. Deixe que Deus o defenda com a verdade. O silêncio diante da ofensa, ensinava Padre Pio, é o ato heróico que desarma o inimigo e purifica a alma. Se o período até 2026 será marcado por divisões, desconfiança e caos social, o nosso refúgio deve ser o amor. O amor incondicional. A caridade que não se deixa abalar pelas falhas alheias. É a única maneira de mantermos nossa paz interior quando o mundo estiver em guerra. O Padre Pio profetizava sobre a desorientação das famílias. Ele via a célula familiar sendo atacada por ideologias destrutivas e pelo abandono das práticas religiosas. Para ele, a família era a igreja doméstica, e se a igreja doméstica caísse, o mundo desmoronaria. Ele aconselhava os pais a serem os primeiros catequistas de seus filhos, a rezarem o terço juntos e a protegerem os seus lares com a água benta e a bênção diária. O alerta urgente para o tempo que vivemos é que você precisa proteger sua casa espiritualmente agora. Não espere pela crise para construir sua fortaleza. Instale o crucifixo em local visível, abençoe seus filhos antes que eles saiam de casa e faça do seu lar um santuário de oração. Se a tempestade chegar, sua família precisa estar ancorada no Sagrado Coração de Jesus e no Imaculado Coração de Maria. Comente: Sagrado Coração de Jesus, proteja minha família, para invocar essa bênção. Padre Pio, com sua clareza mística, podia prever o futuro próximo e distante. Ele alertava em termos velados sobre o avanço de uma mentalidade anticristã que tentaria destruir a fé dos mais jovens. Ele via a juventude se perdendo nas ilusões do mundo, trocando a eternidade por prazeres passageiros. Havia um grupo de jovens universitários que foi a San Giovanni Rotondo para fazer uma reportagem. Eles estavam cheios de sarcasmo e superioridade intelectual. Padre Pio se recusou a falar com eles inicialmente, mas depois concordou em vê-los, mas individualmente no confessionário. Ao entrar, o líder do grupo, um jovem ateu, foi recebido por Padre Pio, que lhe disse: Meu filho, você estuda os livros dos homens, mas rejeita o livro da vida. Você está correndo para um abismo de escuridão. Pare! O tempo para a sua alma é curto. O jovem, inicialmente arrogante, foi desarmado pela seriedade da advertência. Ele percebeu que Padre Pio estava falando sobre sua morte iminente. Ele confessou seus pecados, algo que não fazia desde a primeira comunhão. Ele deixou o convento transformado. Semanas depois, ele sofreu um acidente de carro fatal, mas morreu em estado de graça. O aviso de Padre Pio não era para assustar, mas para salvar. O alerta que se estende até os primeiros dias de 2026 é que não há garantia de amanhã. O tempo de Deus é agora. O grande erro espiritual é adiar a conversão, pensando que teremos mais tempo. O relógio está correndo e precisamos agir com a urgência de quem sabe que a vida é um sopro. Padre Pio nos ensina a não temer a provação, mas a temermos o pecado. Ele dizia: se o pecado grave não te assusta, você não entendeu nada da vida espiritual. Nos tempos difíceis que se avizinham, a nossa única defesa será a graça santificante. Viva hoje como se fosse o último dia. Confesse-se com frequência. Comungue com fervor. E reze sem cessar. Se você está sentindo que a sua fé precisa ser reacendida, escreva Fogo do Espírito Santo nos comentários. Lembre-se sempre das palavras de Padre Pio sobre a oração. Ele disse: a oração é a chave que abre o coração de Deus. Não há problema grande demais, nem tribulação insuportável, se for entregue a Deus através da oração persistente. Mesmo quando você se sente seco, desanimado ou sem vontade, reze.
Reze com a vontade, mesmo que o sentimento esteja ausente. A sua intercessão é poderosa. Ele prometeu a seus filhos espirituais que estaria na porta do céu esperando por eles. Clame a Ele em suas dificuldades. Ele é o santo dos tempos modernos, o estigmatizado que viu a fumaça de Satanás entrando no mundo e nos deu o mapa para a sobrevivência. A mensagem é clara. O período entre hoje e 2026 é um tempo de decisão. Não seja morno. Não dialogue com o inimigo. Priorize a Eucaristia, a confissão, o rosário e a caridade. Não se contente com uma fé medíocre. O chamado é para a santidade radical, para que, quando o teste final chegar, você esteja vestido com o traje nupcial. Abrace a cruz, meu filho, minha filha. É nela que está a sua salvação. Padre Pio nos guia. Estamos prontos para receber a bênção final e o encorajamento. Abrace a cruz, meu filho, minha filha. É nela que está a sua salvação. Padre Pio nos guia. Estamos prontos para receber a bênção final e o encorajamento. Se você chegou até aqui, é porque o seu coração está sedento pela verdade e está respondendo ao chamado urgente de Deus através de São Padre Pio. Não permita que esta mensagem se dissipe como fumaça. O chama do final ressoa. O tempo da colheita se aproxima e o período até os primeiros dias de 2026 é o nosso prazo para a conversão profunda. Meu querido A, lembre-se do que Padre Pio dizia sobre a alegria. Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há graça. Onde não há graça, não há salvação. A obediência à vontade de Deus, mesmo quando ela nos pede sacrifícios dolorosos, é o único caminho para a verdadeira felicidade e para a paz no meio do caos que se anuncia. Houve uma jovem que sofria de terríveis tentações contra a pureza. Ela estava exausta e pensava em desistir da luta. Ela escreveu a Padre Pio, que lhe respondeu com uma carta curta, mas poderosa. Ele a aconselhava a não desanimar, mas a redobrar a oração e a agradecer a Deus pelas tentações. Agradecer? Sim, porque o demônio só ataca aqueles que ele teme perder. Ele disse: o demônio é o cachorro amarrado. Ele só pode morder quem se aproxima dele. Mantenha a distância e não o provoque. E, sobretudo, seja fiel à oração. Este é o nosso conforto final. O mal tem limites. O diabo só pode nos tocar se lhe dermos permissão através do pecado e da negligência espiritual. Nos tempos de provação, quando as forças do mal parecem triunfar no mundo, lembre-nos da coleira de Satanás. Deus é soberano e ele permite a tribulação apenas para nossa purificação e glória. Portanto, não tema o futuro, mas sim, tema perder a graça de Deus no presente. A única coisa que importa é que a sua alma esteja em amizade com o Criador. O que Padre Pio viu em suas visões sobre os tempos que se aproximam é que Deus, em sua infinita misericórdia, está dando à humanidade uma última chance de se arrepender antes que a sua justiça se manifeste plenamente. Aproveite este tempo. Se você está desanimado, Padre Pio lhe diz hoje: alegre-se na dor, pois ela está te moldando. Se você está em pecado, corra para o confessionário como se sua vida dependesse disso, porque de fato ela depende. Nós temos um intercessor poderoso no céu. O frade que suportou as chagas de Cristo e combateu o inferno face a face, está pronto para nos estender a mão. Feche seus olhos por um momento e sinta a presença dele. Imagine a sua mão estigmatizada, que exala o perfume da santidade, pousando sobre a sua cabeça, abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Que São Padre Pio, o portador das chagas de Cristo, rogue por nós para que sejamos fortes e vigilantes. Que ele nos obtenha a graça da perseverança final e que ele nos ajude a vencer o grande erro espiritual da mornidão. Que a sua fé seja como a rocha e que nada, nem as ameaças do mundo, nem as tentações do demônio, possam afastá-lo do amor de Deus. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Que a paz de Cristo reine em seu coração. Fiquemos firmes na fé. Amém. E não se esqueça, nos veremos no próximo vídeo,
onde Padre Pio continuará a nos guiar para a salvação.